Ok, pessoal, para quem ainda continua por aqui, próxima sessão do Nuno Arias Silva, Office 365 Multi-Factor Authentication com Microsoft Azure Active Directory Premium. Arias, é teu o palco. Ok, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do fuso horário onde estejam. Bem-vindo a esta sessão de Office 365, com os componentes de Multi-Factor Authentication e com a parte de Microsoft Azure Active Directory Premium. Tenho aqui os meus contactos, portanto, a nível de Twitter, a nível de mail principal, portanto, para percebermos um pouco, temos aqui também a conferência em março de 2021, portanto, o M365 Conf, portanto, quem tiver possibilidade, assista. Obrigado pelos patrocinadores, portanto, sem eles, portanto, este evento não aconteceria. E aqui, sobre mim. Eu sou Nuno Arias Silva, portanto, moro em Lisboa, em Portugal. Eu sou arquiteto na GFI. Eu sou também MVP de Office Apps and Services, MCT, e tenho mais de 40 certificações Microsoft. E, basicamente, o meu lema é: eu aconselho os meus clientes a serem proativos, a adotar novas tecnologias da Microsoft e a ajudar a chegarem aos objetivos do negócio ou das organizações conforme as necessidades. Estou a trabalhar na parte de infraestruturas, portanto, há mais de 20 anos, e para quem quiser ter acesso, portanto, ao meu blog, Twitter ou LinkedIn, tem também aí os contactos. Ok. A nível da agenda que vamos ter hoje, vamos ter aqui a parte do Multi-Factor Authentication para Office 365, vamos ter componentes de funcionalidades do Office com Multi-Factor Authentication e também a componente Multi-Factor Authentication do Microsoft Azure. A nível do Multi-Factor Authentication para Office 365, para percebermos um pouco as identidades em si no dia-a-dia, temos de perceber que temos de gerir todo o nosso ambiente, portanto, temos de unificá-lo, portanto, torná-lo o mais simples possível para nós, a nível de informática e, no final, para os utilizadores. Temos de habilitar os utilizadores para vários tipos de aplicações e, por outro lado, temos de proteger os dados das organizações. Vemos um pouco a nível de identidade em si, como uma introdução. Há aqui duas grandes diferenças de identidades do lado da Microsoft. As contas Microsoft Accounts são as contas que são utilizadas para o OneDrive pessoal, para a Xbox Live, para o Outlook.com. E depois temos todas as componentes de identidade dos restantes serviços da Microsoft, que está tudo assente sobre a Azure Active Directory, onde temos o próprio Office 365, temos o Intune, o Dynamics e acesso a quem tem subscrições da Azure. E aí será uma conta do domínio de cada organização. Percebendo aqui os tipos de modelos de identidade tipicamente usados nas organizações. Se temos uma pequena organização ou não temos nada instalado dentro portanto, da nossa rede, não temos servidores, portanto não estamos a utilizar a identidade, isto mais para pequenas organizações, temos a identidade de Cloud Identity. Portanto, e essa aí, os utilizadores residem só na cloud. Depois temos a identidade sincronizada, que é onde temos uma ligação com a nossa rede interna, com a nossa Active Directory ou outro tipo de servidores LDAP,
E aqui no caso da parte da Active Directory podemos ter funcionalidades do sincronismo da hash password para a Azure Active Directory. Basicamente, com isto conseguimos garantir que o utilizador final consegue fazer login tanto no PC como nos serviços cloud do Office 365 e outros, com o mesmo e-mail e a mesma password da sua Active Directory. E por fim temos a entidade federada. A entidade federada é aí que habilita o Single Sign-On. Há organizações que têm este requisito. Temos aqui a componente do Single Sign-On que necessita das componentes todas de federação, de federar as várias identidades e ter a autenticação feita nos servidores diretamente. Portanto, aqui a autenticação é sempre feita em servidores internos. Existem também outro tipo de autenticações. Existe também o Seamless Sign-On ou Pass-Through Authentication, que requer o tipo de requisitos diferentes, por exemplo, da parte da federação, mas são cenários que podem ser interessantes para organizações que queiram ter, por exemplo, a parte do Seamless Sign-On, que é quase como um Single Sign-On com a parte federada, mas depois tem outro tipo de requisitos e há certas funcionalidades que não funcionam. Portanto, olhando para o tipo de identidade, cada organização tem de, no dia-a-dia, decidir perante cada cenário. Há aqui um pormenor importante, que é, sempre que uma organização decida um tipo de modelo de identidade, não está fechada a esse modelo. Portanto, pode a qualquer momento passar do modelo A para o B, para o C, para o D, portanto, com configurações necessárias, como é lógico, mas é possível fazer todas essas alterações. Para percebermos um pouco a capacidade do Azure a nível de regiões e de autenticação, que garante a escala. Portanto, o próprio Azure já tem 54 regiões, portanto já tem mais de 100 mil milhas de fibra e cabos submarinos pela própria Microsoft, tem mais de 130 pontos de acesso. Portanto, os pontos de acesso, portanto, são os pontos onde é feita a ligação. Por exemplo, nós aqui em Portugal temos um ponto de acesso aqui em Lisboa, portanto, temos uma entrada de acesso à rede, neste caso é a rede Edge da própria Microsoft, e com isto garante que a latência de todos os nossos dados seja mínima. Portanto, é das redes mais rápidas, privadas, portanto, temos todos os vários data centers, temos as localizações, temos os edges, ainda temos as interligações e a própria Microsoft, juntamente com operadores, ainda tem interligações dos diversos países. Portanto, para olharem aqui para este mapa, isto são as ligações internas entre os vários países e tem toda a parte das componentes dos pontos de acesso e onde é que estão os data centers. Olhando em si para o Multi-Factor Authentication para Office 365. O Multi-Factor Authentication para o Office 365, para percebermos um pouco o que é que ele é, o que é o Multi-Factor Authentication. O Multi-Factor Authentication é ter mais do que um fator de autenticação que já é utilizado também em muitos outros serviços. O Office 365 já tem isto disponível há vários anos, portanto, é familiar na parte de consumo, como a parte das contas Microsoft ou o tipo de redes sociais que tem segundo fator de autenticação. Simplesmente bloqueia o compromisso de haver uma perca da password ter sido apanhada por algum lado, ao termos o segundo fator de autenticação, conseguimos fazer a autenticação com um segundo fator. Portanto, há aqui muitas necessidades nas organizações que conseguem garantir todo esse tipo de segurança. O ter um segundo fator de autenticação, podemos ter, portanto,
algo como um telefone, portanto, poder ter um token de hardware, portanto, ter a parte de impressão digital, a geometria, scan de retina, biométrico, portanto, há vários tipos de fatores de autenticação. Olhando em si, os tipos que podemos usar hoje em dia, temos da parte de hardware, também podemos utilizar certificados, smart cards, portanto, autenticação pelo próprio telefone, telefonema, uma mensagem de texto, portanto, e também uma mensagem de push para o próprio telemóvel a perguntar-nos se autorizamos o login. Para percebermos em si, desde quando é que surgiu o Multi-Factor Authentication na Microsoft. O Multi-Factor foi através de uma aquisição da PhoneFactor, que foi adquirida pela Microsoft em 2012, portanto que já era usada em muitas grandes empresas, que consegue garantir, portanto, a autenticação tanto dos funcionários, de clientes ou de parceiros, portanto, e conseguir garantir a segurança de aplicações e entidades tanto dentro como fora de casa. Então, o que é incluído já no próprio Office 365? Portanto, o próprio Multi-Factor Authentication já está incluído em todos os utilizadores que estejam licenciados no Office 365, sem custos adicionais. Consegue se estender, portanto, até aos próprios admins, e os admins conseguem habilitar os utilizadores a ter a Multi-Factor Authentication, mas não, portanto, substitui o Azure Multi-Factor Authentication, que tem mais funcionalidades. Tipos de autenticação típica que são usadas nas organizações, desde a parte de mobile apps, portanto, termos uma notificação ou um one-time passcode, portanto, com um token, termos as componentes de, se estamos sem acesso, por exemplo, à internet, podemos pedir que nos façam uma chamada telefónica ou também receber uma mensagem de texto com um código para colocar, portanto, aos serviços que estamos a aceder. Temos também toda a parte de configurações adicionais, portanto, o próprio utilizador é que vai selecionar que se quer ser notificado pela própria aplicação, portanto, ligar, portanto, enviar uma mensagem de texto, ligar também, por exemplo, para o escritório, para um número direto, portanto, imaginem um cenário que acontece em que o utilizador diz que tem o telefone, que o telefone é pessoal, não é da empresa, e a empresa requer que seja feito um Multi-Factor Authentication. Então, aí a empresa, se tiver um número de acesso direto para a pessoa, portanto, poderá ser utilizado esse número de ligação direta para o próprio utilizador, e ele aí faz a autenticação pelo telefone que está na sua mesa, na sua secretária. O que é que acontece? É que se ele não recaminhar o telefone, só vai conseguir fazer login quando estiver junto à secretária. Mas é um fator de segurança. O próprio utilizador consegue configurar, portanto, os vários tipos de dispositivos e também aplicações para a autenticação. Também é possível termos toda a componente de app passwords. As apps passwords podem ser usadas, por exemplo, para aplicações que ainda não suportam, portanto, a autenticação rica, portanto, a autenticação rica que permite fazer a autenticação como sendo por browser. Imaginem, por exemplo, um Outlook antigo, e um Outlook antigo que seja mesmo requerido funcionar com o Office 365 e querem fazer uma ligação, por exemplo, por IMAP ou outra cliente, e aí tem a password que é gerada para aquele tipo de aplicação. Portanto, automaticamente, quando criamos uma password para a aplicação, ele vai gerar, portanto, 16 caracteres aleatórios e são vistos uma única vez. Portanto, e podemos ter até 40 app passwords, e, portanto, e essas passwords
nunca há a questão de estar a pedir sempre a parte do código. Já são passwords complexas, não é aconselhado ter portanto, este tipo de passwords, por questões óbvias, porque pode ser uma máquina que perdemos, mas podemos também aqui apagá-las, e o que é aconselhado quando se usa estas app passwords é, quando colocamos o nome, dizer para que é, ou para que dispositivo, ou para que aplicação, em que dispositivo, para, se perdermos o mesmo, conseguirmos rapidamente apagá-lo. Cenários específicos que temos para este tipo de situações, ou para utilizadores federados, que necessitam também de autenticar a outro tipo de serviços para o Office 365. É possível também híbridos, portanto, ter ligações para vários tipos de servidores internos, ou também por PowerShell. Portanto, podemos ter todo o tipo de situações. Para percebermos a nível de funcionalidades de cliente Office, como é que funciona em si a autenticação. A nível de funcionalidades de Office, portanto, ficou disponível a partir do Office 2013, que suportam Multi-Factor Authentication, portanto, já não foi necessário utilizar app passwords, portanto, consegue-se autenticar no browser, autenticar nos clientes e em qualquer tipo de aplicação, portanto, desde o Outlook, de Skype for Business, que ainda há organizações que utilizam, até, por exemplo, internamente, Word, Excel, PowerPoint, PowerShell, OneDrive e Teams. Clientes que também suportam, portanto, que suportem o protocolo SAML Protocol e também, portanto, a parte de US DoD Common Access Card ou US Federal Personal Identity Verification Card. Para percebermos como é que funciona a autenticação diretamente no Office. A autenticação no Office está construída, portanto, em cima da parte da livraria que é a ADAL, Active Directory Authentication Library, implementa o protocolo OAuth, que possibilita, portanto, falar com outro tipo de protocolos. Portanto, o próprio Office utiliza o OAuth como estes pontos de entrada. Estes pontos de entrada também conseguimos ter outro tipo de autenticações e conseguimos falar com esse tipo de aplicações. Para percebermos um pouco como é que funciona o fluxo de Multi-Factor Authentication. O fluxo de Multi-Factor Authentication, portanto, temos, por exemplo, aqui a aplicação do Office, portanto, aqui em baixo. Aqui conseguimos ver, portanto, o tipo de autenticação e que temos toda a parte do código e temos toda a parte do layer. Aqui temos a autenticação que é pedida, que é via browser, ou que vai para portanto, uma AD federada ou para a Azure Active Directory. E depois de autenticar, portanto, devolve o pedido e, por exemplo, acede ao Office 365. Com isto, é transparente para o utilizador, mas é importante saber como é que funciona, portanto, todo este fluxo. Portanto, o fluxo, portanto, primeiro temos todo o protocolo, o HTTP Layer, de seguida é feita toda a autenticação para o login Windows.net, a seguir é pedida a autenticação para o Windows.net, é enviado toda a parte dos protocolos com a parte de sign-in, valida se está válido, portanto, a autenticação e, por fim, devolve o acesso ao serviço a dizer que sim, senhora, o utilizador foi autenticado. Portanto, não são passadas credenciais. Imaginem, por exemplo, uma situação em que estão a utilizar serviços de ADFS, de federação, portanto, e estão a utilizar acesso a serviços externos, portanto, o acesso aos serviços externos que estão a ter nunca é passado a password para lá. Portanto, vocês é que dizem onde é que vão se autenticar e ele aqui só vai dizer que sim, senhora, aquele utilizador foi autenticado com sucesso ou não. E o que é devolvido com sucesso ou não para o destino
que está configurado. Percebendo a componente Multi-Factor Authentication em Azure. A componente Multi-Factor Authentication com a Azure, portanto, possibilita outro tipo de configurações. Portanto, já está incluído no próprio Office 365 como base. A nível da Azure, portanto, está incluído para os próprios administradores. Os clientes hoje em dia podem ter outro tipo de subscrição para ter o Multi-Factor Authentication, em que tem o Azure Active Directory Premium P1 e P2, e aí tem outro tipo de funcionalidades, que aí pode incluir ter também, por exemplo, um servidor interno para autenticações internas, por exemplo, utilizar o Multi-Factor Authentication para VPNs, portanto, poder utilizar o serviço de Multi-Factor Authentication da Microsoft para VPNs de alguns fabricantes que também suportam isso. Portanto, são várias possibilidades que estas organizações têm. Então temos, isto é suportado tudo desde cenários híbridos para vários tipos de aplicações. Então as organizações com isto conseguem garantir toda a segurança com o máximo de confidencialidade e com a possibilidade do próprio Azure Multi-Factor Authentication. Para percebermos aqui comparações entre os dois serviços, temos desde a parte do whitelists, portanto, alerta de fraudes, confirmações, reportes, portanto, bloquear, portanto, passar uma única vez de bypass. Imaginem o que é terem, por exemplo, um administrador que perdeu o telefone e vos ligam, e vocês conhecem realmente a voz dessa pessoa, e ele diz, epá, não tenho maneira de me autenticar e preciso de me autenticar, conseguirem fazer um one-time bypass para acesso, e ter também toda a parte de servidores e da autenticação. Então, como é que conseguimos autenticar utilizando todo este processo? Portanto, podemos interligar os nossos dispositivos a aplicações internas, portanto, quer seja rádios, LDAP, AIS, remote desktops, VDIs, termos o nosso servidor Multi-Factor Authentication, que interliga com a nossa rede interna ou a outro servidor LDAP, e depois temos o serviço Multi-Factor Authentication da própria Microsoft. Portanto, os utilizadores têm de se garantir que, portanto, têm o dispositivo móvel para garantir o acesso antes de ficar completamente ativo. Então, para isso, os utilizadores utilizam um link de registro para conseguir garantir a aplicação. Com isso, também conseguimos interligar outro tipo de aplicações cloud, termos também a Microsoft Azure Active Directory e conseguirmos também desde .NET, Java, PHPs, portanto também é possível termos esse tipo de interligações. Como aceder ao Multi-Factor Authentication do próprio Office 365? Portanto, acedendo ao Azure, à parte da Azure Active Directory, vamos à parte da Active Directory, Users, e temos lá a componente Multi-Factor Authentication e poder criar um provider ou utilizar um já existente, porque se a subscrição foi criada, portanto, já fica um disponível. Como é que gerimos? Gerimos, podemos ter aqui várias opções, portanto, desde a parte de outro tipo de providers, podemos ter aqui, portanto, o nosso servidor, portanto, podemos ter, portanto, todas as nossas regras, temos os Activity Reports, os tokens, as definições de chamadas. Por exemplo, a nível de fraude, conseguimos dizer para habilitar os utilizadores para submeter fraudes e os utilizadores terem a possibilidade de bloquear quando reportam fraude e quando fazem, por exemplo, recebem uma chamada telefónica com o acesso Multi-Factor Authentication e que não foi para ele e reportarem a fraude pelo número 0.
Aqui conseguimos definir um Caller ID. Um Caller ID só dá números dos Estados Unidos, mas podem definir aqui um Caller ID que é para passar aos vossos utilizadores o contacto para dizer que quando vos está a fazer este tipo de chamada, é uma chamada vindo do Multi-Factor Authentication da Microsoft. Se possibilita, portanto, transferência para extensões e o número de tentativas de PIN por chamada. E podemos também, portanto, aqui adicionar, portanto, greetings de voz customizados na nossa organização. Aqui como sumário, para percebermos um pouco, temos toda a parte do que é definido no Multi-Factor Authentication, os utilizadores que estão habilitados e depois são forçados. Os utilizadores podem criar passwords, podem autenticar-se no mínimo com clientes de Office 2013. Os tenants de Office 365 têm de estar diretamente ligados, logicamente, com a Azure, e o Multi-Factor Authentication também tem funcionalidades adicionais. Então, o que é que está disponível hoje em dia, por exemplo, na parte da ADAL? A parte da ADAL, portanto, desde o Office 2013, portanto, cada vez que fazem um login num Office 2013, vai-vos aparecer um login via browser. E ao aparecer o via browser, portanto, é utilizado toda a componente da ADAL, da autenticação, portanto, e é aqui que mostra, portanto, toda a autenticação do Office é baseada em browser. A nível de links de suporte, temos aqui o Multi-Factor Authentication, portanto, documentação, como é que asseguramos, portanto, os acessos aos nossos serviços cloud e o que é também todas as componentes da Azure Active Directory e como fazer toda a parte do setup. Aqui um pouco de demo do Multi-Factor Authentication. Se calhar vou-vos mostrar primeiro, portanto, configurações do próprio Multi-Factor Authentication. A nível de Multi-Factor Authentication, por exemplo, eu tenho aqui acesso à Azure Active Directory, eu tenho aqui um acesso direto à minha configuração Multi-Factor Authentication, mas eu vou, por exemplo, à minha Azure Active Directory e vou à componente de users e dentro da parte dos users depois tenho aqui o acesso direto à componente Multi-Factor Authentication. Portanto, aquilo é um atalho que vocês podem guardar no próprio portal do Azure. Para quem tem Office 365 também posso mostrar o acesso. Aqui é onde mostramos todos os utilizadores. Portanto, conseguimos fazer aqui um filtro, basicamente pelos utilizadores, se está enforced ou não, se temos aqui quais é que são as settings do utilizador, portanto, e restaurar ou não. Aqui a nível de funcionalidades do próprio Multi-Factor Authentication, das configurações avançadas, é aqui que conseguimos configurar toda a parte de alerta de fraudes, a parte das notificações, portanto, podemos notificar quando há uma fraude, qual é que é o mail que é comunicado à fraude. Temos toda a parte dos tokens, podemos ter as definições das chamadas, portanto, adicionar os greetings caso queiramos, portanto, qual é que é o tipo de greeting, se foi com sucesso, se não foi com sucesso, qual é que é a linguagem, portanto, qual é que é por aplicação e qual é que é o ficheiro de voz que queremos fazer upload para customizar a nossa organização. Aqui temos também ligação com outro tipo de providers, portanto aqui nos providers eu tenho o user, portanto, e temos aqui a definição do próprio Multi-Factor Authentication. Eu podia ter também aqui um servidor, portanto, aqui um servidor também é suportado ter one-time bypass, caching rules
estado do servidor, e aqui temos toda a parte de acesso. Então, eu vou-vos mostrar aqui uma autenticação com a questão de Multi-Factor Authentication e vou-vos mostrar. Eu venho aqui ao portal do Office, ou ao Azure, ou qualquer tipo de portal. Eu aqui neste caso vou colocar o meu endereço de mão para autenticar. Aqui ao clicar no meu endereço de mail, portanto, vocês estão a ver que ele está-me a pedir, portanto, já uma autenticação que eu nem sequer coloquei a password. Portanto, isto é já passwordless, mas tem Multi-Factor Authentication de base. Imaginem que, ok, eu não estou aqui com o telefone, eu estou aqui a fazer-vos a apresentação e estou com o telefone do Not Disturb, está ali a 1 metro, podia ir buscá-lo, mas eu tenho aqui outras maneiras de fazer o próprio sign-in, portanto, nos meus serviços do Office. Portanto, eu continuo a poder colocar a minha password. Eu vou-vos fazer a simulação de colocar a minha password na mesma. Ao colocar a minha password, ele vai-me pedir, portanto, a aprovação pela aplicação. Eu aqui não vou utilizar a aplicação e tenho aqui a aprovação da aplicação. Podemos ter o código na própria aplicação, receber uma mensagem de texto, portanto, e chamada de voz para 2 números que eu já lá tenho definidos. Portanto, eu tenho aqui a garantia que, ok, eu tenho aqui vários números definidos para me garantir o acesso. Mas imaginem o cenário que eu vos vou mostrar é que eu não tenho aqui o meu telefone, simplesmente não o tenho, mas eu tenho um segundo fator de autenticação. Ok, eu vou cancelar, porque eu não tenho nenhum número de telefone, portanto eu não tenho hipótese de receber nenhuma chamada, mas eu tenho aqui um segundo fator de autenticação. Eu vou ter de só fechar aqui o browser, que é para ele voltar a pedir o token inicial. Ok, eu tenho aqui uma opção que é autenticar-me através de uma chave de autenticação. Basicamente, eu tenho aqui uma chave que é uma FIDO Key. A FIDO Key é uma chave com toda a componente de impressão digital. A impressão digital está guardada na chave. Eu estou aqui, por acaso, na minha máquina, mas eu podia fazer isto em qualquer tipo de máquina. Eu simplesmente insiro a chave, portanto, no próprio computador. Eu já agora vou só aqui rodar a câmera para vocês verem, portanto, aqui a chave. Já agora, só para confirmar que estão a conseguir ver, eu vou só aqui retirar, portanto, toda a parte do blur. Para conseguir ver a chave, deixa-me só aqui parar o vídeo e voltar a ativá-lo. Não está a ficar bem, para não? Não está, não. Já tens o blur ligado? Eu desativei. Deixa-me só desativá-lo novamente. Ok. Ok. Eu vou só tentar chegar com a câmera aqui mais próximo da chave. Portanto, vocês estão aqui a ver a chave, não é? Portanto, e eu coloco aqui na impressão digital. Esperem só que eu retirei aqui a janela do browser. Se repararem, na minha partilha de ecrã, portanto, está-me a pedir um PIN. Portanto, eu tenho um pedido de PIN, portanto, é uma segurança adicional que eu coloquei na minha chave.
e agora está-me a pedir o acesso da chave. Portanto, além da minha impressão digital, ainda tenho um PIN e consegui fazer o login, portanto, diretamente no portal do Office. Ok? Portanto, com isto, conseguimos ter, portanto, uma autenticação forte com uma chave, portanto, que a impressão digital está guardada na própria chave. Eu depois tenho isto interligado com outro tipo de aplicações e com isto consegue-me garantir, portanto, toda a componente de segurança. E neste caso, se vocês repararem, eu não utilizei a minha password. Portanto, não utilizei a minha password e utilizei uma chave com a minha impressão digital e um PIN. Portanto, isto é chamado passwordless e com o máximo de segurança da autenticação com o componente de impressão digital mais o PIN na própria chave USB. Portanto, em caso de questões de segurança, para termos uma ideia, portanto, a própria chave USB guarda só a impressão digital na própria chave, portanto, não há nenhum registro da própria chave, portanto, no próprio Office 365. Para vocês terem uma ideia onde é que é feita, portanto, o adicionar a própria chave de configuração a nível do utilizador final, que é bastante simples. Isto requer outro tipo de configurações de acesso no próprio Office 365 que já vos posso mostrar, mas, por exemplo, eu tenho aqui toda a componente de segurança e aqui na componente de segurança é aqui que eu tenho a verificação, portanto, da autenticação. Portanto, tenho aqui desde a parte dos telefones, portanto, aqui desde a parte dos telefones da autenticação, que é aqui que consigo gerir onde é que defino, e a nível de toda a componente de segurança é aqui que tenho, portanto, a minha chave de autenticação, portanto, e aqui a chave de autenticação, portanto, que está aqui gerida e quando é que foi registada e qual é que é o GUID da chave. E posso aqui adicionar método, portanto, ou da Authenticator, App Password ou Security Key. Aqui neste caso, eu vou fazer a simulação, apesar de já ter ela registada, eu vou dizer que é uma Security Key, ele vai-me dizer para colocar a Security Key. Aqui posso escolher qual é que é o tipo de Security Key, USB, neste caso é USB, também já há chaves de acesso por NFC, portanto, eu aqui escolho qual é que é a chave, por exemplo, eu escolho aqui a NFC e já está pronto portanto, a tocar no meu dispositivo para autenticar, portanto, essa chave de segurança. Portanto, a Microsoft tem uma lista de chaves que são suportadas para isto. Aqui neste caso eu vou cancelar porque a chave já está registada, mas aqui temos as configurações, eu já vou vos mostrar aqui, não autentiquei, e aqui vou vos mostrar onde é que é feito esse tipo de configuração. Esse tipo de configuração é na parte da Azure Active Directory, um dos sítios onde está feita a configuração. Temos aqui toda a componente de Multi-Factor Authentication, não é? Que é aqui que vamos para a parte do portal. Mas se voltarmos aqui, portanto, ao portal de segurança, temos aqui Authentication Methods. E aqui dentro dos Authentication Methods é aqui que eu tenho a FIDO Key. E ainda tenho aqui uma mensagem de texto. Portanto, ambas estão aqui em preview. Portanto, a mensagem de texto é vocês, por exemplo, autenticarem-se com o vosso número de telefone, com o vosso número de telefone receberem um SMS e são autenticam-se através do telefone só, já sem sequer password e sem username. A parte das FIDO Keys, portanto, é aqui. Eu aqui faço toda a parte do Enforce, portanto, toda a parte de acessos. Ainda há outras configurações do lado
da Azure Active Directory, porque é necessário o utilizador já ter toda a componente multifactor ativa, conditional access, portanto há vários requisitos para ter este passwordless. E aqui também temos a proteção de passwords, e aqui neste caso também passwords com os servidores de Active Directory. Com isto conseguimos garantir o máximo de segurança, portanto, dos utilizadores a nível da autenticação, e com isto, portanto, usando o passwordless, portanto, é o futuro. Mas isto, por base, é mandatório termos o Multi-Factor Authentication da Azure para ter essa funcionalidade ativa. Ok? Dúvidas? Penso que ainda temos 9 minutos aqui para algumas dúvidas que tenha. João, há dúvidas? Não, questões aqui não temos, Nuno. Ok. Não sei se queres fazer tu uma questão. Quero. Por acaso, quero, até porque eu tenho aqui vários tenants onde estou a passar pelo Multi-Factor Authentication. Sabes os valores dessas chaves? Dessa aqui que mostraste? Esta chave aqui anda à volta de $50, salvo erro. Eu aqui posso vos mostrar já agora, só para vocês terem noção, portanto, Fido aqui Azure, só para vermos aqui, portanto, portanto, isto ainda está em preview, portanto, esta componente Fido Keys, que é a componente passwordless. Portanto, isto funciona para todos os dispositivos, portanto, Windows 10 device, telefone ou Security Key. Temos toda a parte do Windows Hello e como é que funciona aqui todo o processo, portanto, aquela parte e aqui a parte da impressão digital, portanto, que estava a mostrar. E aqui o que é importante é chegarmos aqui a um componente que temos aqui quais é que são os fabricantes que suportam, portanto, Fido Keys. Portanto, temos aqui da Ubico, portanto, há aqui vários fabricantes que a Microsoft suporta. Ok. Portanto, este que eu estou aqui a utilizar, portanto, é WBM, portanto, e este aqui é uma Fido 2, portanto. E podes usar a mesma key em vários tenants? Ela tem de ser registada naquele tenant, sim, mas portanto, o processo... Mas o facto de tu registares no segundo tenant invalida o registro do primeiro? Em princípio, não, porque tu estás a registar é que para aquela autenticação tu estás a utilizar aquele ID. Ok. Portanto, a própria chave, portanto, dá para descarregar um software que é aí que nós definimos a nossa impressão digital. Portanto, também podemos adicionar a impressão digital diretamente com o Windows, e a impressão digital está sempre guardada, portanto, na própria chave. Ok. Portanto, a vantagem disto é que, pronto, eu ando com a chave juntamente com as minhas chaves, e se não tiver ao pé do telefone, perder o telemóvel e as chaves, acho que é grave demais perder as duas coisas ao mesmo tempo. Mas aí consigo garantir que tenho a autenticação sempre. E podemos ter mais do que uma chave. Por exemplo, esta aqui que eu estava a usar é o USB normal, e depois também temos o USB tipo C. Ok. Não, isso é bom. O USB-C é bom, mesmo em Surfaces e coisas que já não têm portas normais. Sim. É bom. Ok. Foi boa a sessão, Nuno. Ajudou-me aqui a perceber umas coisas. Aqui neste caso,
tendo duas chaves, temos de registrar as impressões digitais nas duas chaves e registrar as duas chaves. Ok. Portanto, isto a nível de gestão de IT, portanto, o processo para os utilizadores é simples, porque quem faz o registro da FIDO-Key, portanto, na sua autenticação, portanto, o utilizador já tem de ter mandatoriamente Multi-Factor Authentication configurado, que é um dos requisitos para ativar o passwordless, entre outros requisitos que está descrito na própria documentação da Microsoft, e aí é o próprio utilizador que faz o registro da sua impressão digital. Portanto, não é o IT que tem de ir com o utilizador fazer a impressão, registro da impressão digital, tipo como que tem nos edifícios, nas portas, que tem de ter lá junto ao IT, portanto, um leitor de impressões digitais para depois enviar para os vários sensores. E aqui, neste caso, pode ser enviado as chaves diretamente para o utilizador e o utilizador é que faz o registro da chave. Portanto, não há essa gestão do lado do IT. Certo. Acaba por ser, quando ativas o Multi-Factor Authentication, também é o utilizador que faz o registro do Sim. número e o que quer que seja. Ok, está bem. Não temos mais questões. Também. Estamos quase em cima da hora. Não sei se foi a nossa hora do jantar, que a malta está a comer e não lhe apetece falar sequer, mas... Ok. Então, aqui, dando aqui os últimos slides, portanto, vai haver um raffle, portanto, visitem todos os vídeos, portanto, submetam questões, portanto, no mínimo 35 questões para submeter, para ganhar um dos 3, portanto, óculos, um para a América, outro para a Ásia Pacífico e outro para a parte da Europa. Portanto, tem aqui o link de registro e também considerar doar, portanto, para caridade a nível de fundos para a parte internacional médica nesta situação que estamos hoje em dia, portanto, a própria organização 10% dos fundos, portanto, dos sponsors são enviados também para esta instituição e obrigado por assistirem a esta sessão. Qualquer dúvida tem, portanto, os meus contactos e obrigado a todos. Ok, malta, muito obrigado por se terem juntado. Esta track vai ter um intervalo de 1 hora e regressamos às 10 horas de Portugal. A próxima sessão vai ser feita por mim e vai ser um overview de todos os métodos de desenvolvimento para Microsoft Teams. Não vamos entrar num deep dive de cada um deles, mas vou passar por tudo o que existe disponível neste momento para vos dar a conhecer qual a melhor solução para desenvolverem apps para estender as funcionalidades do Microsoft Teams. Vemo-nos então dentro de sensivelmente 1 hora e 10. Até já!